Não, sim, eu conheço. Claro que eu conheço, eram os Simpsons antes dos Simpsons. Celebridades apareciam toda hora, mais do que naquele prédio de Gotham. Não, eu entendo isso tudo. Não, o problema é que eles querem me pagar com pedra. Filha da... É engraçado como o tempo passa e as pessoas continuam na Idade da Pedra. Talvez encarar os fatos seja só aquela pedra no caminho, mas é uma necessidade na experiência humana e é para isso que estamos aqui hoje. E não finja que você não sabe do que eu estou falando, você viu o título e sabia exatamente do que nós íamos falar aqui. Um personagem adorado por tantos que causou tanta controvérsia por sua associação com cigarro. Spike Spiegel. Não importa o quanto fingimos hoje em dia ou o quanto fingimos antes, cigarro é uma droga, e drogas são um assunto para sempre controverso e para sempre discutido. Ao mesmo tempo, não importa o quanto queiramos apontar os problemas do cigarro, existe uma beleza naquele fio de fumaça no ar, que representa tanto fogo sob controle e lento quanto uma brasa que pode começar um incêndio. Porém, o problema real não é esse. O problema é esse. Cigarro é uma droga? Enquanto pessoas que fumam um cigarro por semana ou a cada 2 dias só têm um hábito ruim, pense em quanto álcool é consumido diariamente. A média entre fumantes é 17 cigarros por dia no Brasil. Cigarro leva a inúmeras doenças. E ninguém fuma um cigarro apenas, posa para a câmera e depois se vai para ter uma vida feliz, talvez no vale do cowboy que morreu de câncer no pulmão. Mesmo aqui, este homem não está fumando um cigarro no fim do dia antes de andar por um campo de flores ou um shopping. Esse momento de quietude passa o peso da situação no ar. A mesma explosão que essa brasa causaria pode levar à sua vida, exatamente como o tabaco está levando um pouco dela, e ele não pode fazer nada além de olhar a fumaça no ar. Não começar talvez seja a melhor ideia possível, mas tirar o cigarro da TV e dos filmes não tirou a curiosidade das crianças. Da mesma forma que a guerra às drogas não acabou com o consumo e aumentou em alguns casos. Só deixou os pais mais confortáveis enquanto eles fingem que cigarros não existem e comerciantes não vendem para crianças que vão comprar na esquina, para fazer um favor pro pai. Além disso, é claro, existe o fato de que a mesma criança compraria cerveja com a mesma facilidade e que o álcool, uma droga legal e glorificada cada vez mais, veja sua associação à praia e mulheres, causa mais dano que outra droga ilegal tão popular que tem a sua própria hora do dia. No caso específico do terrível cigarro de Bedrock, o medo é provavelmente relacionado a um preconceito comum no Ocidente. Uma semelhança entre Fred e Spike, infelizmente ainda comum. A ideia de que desenhos são para crianças. Mirai Nikki tinha personagens adolescentes sendo claramente para uma audiência mais madura, enquanto o programa do Bozo tinha adultos e era claramente para crianças. É só você ver programas como o da Xuxa para crianças... mau exemplo. De fato, essas cores de cinzas animadas são da época em que os Flintstones eram um programa do prime time americano, com patrocinadores como qualquer outro, e este era um comercial igual a qualquer outro de uma época antes do mundo começar a encher a cara para esquecer que estavam fumando demais. They get drunk and they pass out, and then they wake up and they feel guilty, so they have to drink again. It's a perfect circle. E ninguém está dizendo que elas devem ser coloridas e mostradas no meio de Flintstones Kids. Alguém lembra de Flintstone nos anos dourados? Os Flintstones nos anos dourados. Mas a reação não parece ser a mesma a este curta, por exemplo. Um pouco mais recente e bem mais voltado a isso, nesse curta Fred e Barney perderam o emprego e passam a vender uma marca específica de cerveja. Que tem o poder fantasmagórico de convencer seu chefe a não só dar-lhes os empregos de volta, mas um aumento. Claro, o curta nunca foi para o público em geral e levou os empregados a tentar conquistar a fábrica e usar seus poderes de cerveja para fundar uma nova Bedrock. Mas eu realmente não consigo ver tanta diferença entre esses e o comercial de geleia de uva que os Flintstones tinham. Usam produto, não falam para as crianças usarem. Por outro lado, veja este. Em uma Bedrock sem o horror dos cigarros ou cervejas, Barney faz todo o possível para conseguir cereal. Cereais que, na variedade de frutas,
tem 1/3 do seu peso em açúcar, segundo o próprio fabricante. Enquanto isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas 10% do seu consumo ser açúcar, além da quantidade ser bem menor do que a maioria consumiria. Hey, come here. Look what I put for the serving size. Então, um comercial para adultos dos anos 60 é terrível e foi banido, mas um dos anos 80, direcionado para crianças, que ensina que coisas maravilhosas podem acontecer se você se encher de açúcar, em um mundo passando por uma epidemia de obesidade. Isso é normal. Regras fáceis nunca funcionam por muito tempo. Você não pode usar drogas, então você não pode usar nenhuma. Tá bem, você pode usar algumas drogas. Então, poder usar tem que depender de como elas o afetam. Se esse for o caso, adeus cigarro e álcool, bem-vinda Mary Jane. Pessoalmente, eu me preocuparia mais que Bedrock estivesse fumando pedra.